Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Ao longo dessa semana, nós estamos chegando agora na reta final da nossa Semana Santa. Parece que passou tão rápido, né? Onde juntos aprendemos a palavra de Deus, ouvimos relatos maravilhosos, ouvimos nosso hino, tema que toca no nosso coração. E eu quero agradecer a vocês que estão aí nos acompanhando ao longo da semana. Foi um prazer muito grande estarmos aqui, um desafio também, mas com muita oração e com as suas visualizações. Nós ficamos felizes porque a gente sabe que nós estamos fazendo um trabalho para Deus, mas que está colhendo frutos, não é verdade? E eu já segue o convite para vocês, ao término da nossa semana de oração, vocês participarem da nossa classe bíblica, que também vai ser bem dinâmica, vai ser bem interessante, vai ser ao vivo. Não é verdade, Estevão? Boa noite a todos, é isso mesmo, vai ser ao vivo, você vai poder interagir com a gente ali pelo chat, tá bom, do YouTube, e você que quiser receber o material, não esqueça, mande um WhatsApp para nós, para que a gente mande então ali os estudos para você via WhatsApp, né, PDF, e aí você vai poder acompanhar ali, se quiser imprimir também vai poder imprimir para ter guardadinho na sua casa, fica bem legal também, tá bom? E muito bem, então eu queria convidar vocês nesse momento. A nossa caixinha de oração não está aqui, porque hoje foi o dia de queimar os pedidos, né? E nós pudemos então elevar ali todos aqueles pedidos que ao longo da semana foi chegando até nós, né? Elevar a Deus. E eu quero convidar você então nesse momento para pedir a presença de Deus nesse momento para começarmos o programa dessa noite. Podemos? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque ao longo dessa semana o Senhor vem nos abençoando com a Tua presença em nosso lar por meio da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Pai eterno de amor, também é verdade que o inimigo tem trabalhado na vida de muita gente para impedir as pessoas de tomarem uma decisão, de assistirem, de participarem, de serem transformadas por Ti e salvas por Ti. Mas que em nome de Jesus Cristo o Senhor repreenda tudo aquilo que o diabo tem feito para atrapalhar a vida dos teus filhos aqui nessa terra e principalmente desses nossos queridos que estão participando conosco. Que o Senhor realize um milagre em todos os lares aqui representados. Agora, Senhor Deus, tome em tuas mãos o nosso coração, a nossa mente e fale conosco mais uma vez através da nossa meditação logo mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de cantarmos o nosso hino tema, vou falar o verso de inspiração para hoje. Está em Lamentações, capítulo 3, verso 22. Diz assim: O grande amor de Deus nunca termina. A fidelidade de Deus é grande. O seu amor cuidadoso é sempre novo, a cada dia que passa. Amém. Convido você Amém. a nós louvarmos o nosso Deus. O preço do amor.
hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Que bênção! Hoje nós vamos assistir agora o último testemunho dessa Semana Santa. Então, convido você nesse momento a assistir mais um relato da vida e da transformação de uma pessoa. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. Porque Deus nunca desistiu de mim. Ele sempre me amou. Eu vivia em La Paz, eu ainda era jovem e eu tinha uma esposa a qual eu amava muito, amava mesmo. E com essa esposa eu tive 3 filhos. E nessa época, quando já tínhamos os filhos, ela me traiu. Porque eu só trabalhava. Eu pensei que o dinheiro supriria o amor. Nesse tempo, meu irmão vivia em São Paulo. E nos comunicamos. Ele aqui em São Paulo me disse: meu irmão, tá tudo bem? E eu lhe disse: não tá nada bem. Puxa, então vem imediatamente para cá, traz a tua família, aqui vai melhorar, porque o ideal é estar bem com a família. E assim terminei juntando dinheiro e fui para lá e pensei, vou buscar a minha esposa e os meus filhos e os trouxe para São Paulo. E assim, nesse plano eu fiquei, consegui uma casa, abrimos uma oficina e trabalhávamos juntos. E o que aconteceu? Outra vez ela me traiu. Aí acabou. Realmente eu não podia aceitar isso. Não aceitava mesmo. E aí eu novamente entrei no vício. E esse vício me derrubou totalmente. Finalmente eu comprei um teclado. Já era tanto o sofrimento que eu agarrava o teclado, tocava, e um dia o meu irmão me disse: nossa, como você toca lindo, Deus está te chamando. Não sei, e aí ele me falou muitas coisas e eu lhe disse: tá bom, irmão, eu aceito. E aceitei. E eu pensei que nesse período que eu frequentei a igreja Assembleia de Deus, eu era capaz de dar um estudo bíblico. E um dia, por acaso, por coisas de trabalho, eu me encontrei com uma adventista. E ela me perguntou: você é cristão? E eu disse: sim, sou cristão. Poderíamos estudar a Bíblia? Sim, podemos estudar, eu te dou estudos, eu disse. E chegou o dia do estudo com aquela senhora. Então, irmão, vamos começar? Tá, sobre o amor de Deus. Eu abri a Bíblia e disse que Cristo morreu por nós crucificado, que Deus nos ama tanto, e também diz neste lugar textos que ela me mostrou que eu li que não havia lido até aquele momento. E abriu meus olhos. Esse dia a venda dos meus olhos caiu. Aí eu lhe perguntei, pois ainda não havia perguntado, de que igreja ela era, onde era a sua igreja. Quando cheguei lá, amigo, nossa, que surpresa eu levei. Todos os irmãos saíram, me abraçaram, me cumprimentaram e outro como um conhecido, como se por anos eu pertencesse a essa igreja.
Eu quero me batizar. Eu quero pertencer a esta igreja. Querido amigo, querido irmão, o que você faz neste mundo, o mundo te julga, o mundo não te perdoa. Mas, se você pecou e pede perdão, Deus te perdoa. Você quer isso também? Então aceite a Cristo. Já é hora, não há tempo a perder, porque o tempo é curto. Muito bem, irmãos, pegaram já as suas Bíblias aí, tá todo mundo afiadinho já na Bíblia. Bom, chegamos então ao sábado, após a crucificação e morte de Jesus, né? O tema de hoje é Restaurando a Vida. Ontem nós vimos então que Jesus, após ter um julgamento, né, injusto, ele foi condenado, crucificado e morreu na cruz. Nós aprendemos ali que, de maneira especial, Deus conquistou, então, o direito de nos perdoar os nossos pecados. Foi isso que nós vimos ontem. Então, Cristo, ao morrer na cruz, conquistou o direito de perdoar pecados, ok? Agora, veja, no sábado, após a morte de Jesus, aconteceu que Jesus permaneceu na sepultura e o que a Bíblia mostra é que basicamente os seguidores de Jesus guardaram o quarto mandamento, né, que é a guarda do sábado. Veja comigo lá em Lucas 23, do 54 ao 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Hoje eu queria analisar com você o que Jesus faz na vida daquelas pessoas que entregam a sua vida a Ele, ok? Então, basicamente, hoje nós vamos analisar o que acontece com a vida de um crente, a vida de uma pessoa que crê em Jesus, ok? Então, quero convidar você para analisar comigo, então, a maneira como Deus trabalha conosco. É bom que se diga o seguinte: Deus inicia um processo de quê? De restauração, tá? Restaurados em Cristo é o tema da nossa Semana Santa, não é? Então, a partir do momento que eu e você cremos em Jesus, então Deus vai começar agora a trabalhar conosco para iniciar o processo de restauração. Por que um processo? Porque Deus não faz assim, ó. Não é a partir de hoje, agora eu aceitei, pronto, Deus faz um milagre, me transforma. Não, Ele vai começar um processo de restauração da minha vida. Ele vai restaurar a minha vida como era lá no Jardim do Éden, antes da entrada do pecado. Ou seja, Deus quer trabalhar comigo e com você para nos levar de volta a uma vida que tinha a sua imagem e semelhança. Ou seja, sem a presença do pecado, ok? Então Deus inicia agora esse processo, mas só vai terminar na volta de Jesus, tá bom? Começa-se a partir do momento que eu aceito, mas vai terminar somente na volta de Jesus, tá bom? Mas vamos então entender como funciona isso? Vamos lá? Então, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte: quando eu aceito Jesus como meu substituto, né? O que deve acontecer comigo? Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Viu só? Quem crer e for batizado será salvo. Então, o primeiro passo, quando eu creio, eu devo ser batizado, ok? Então, veja que interessante, né? Sem crer, tem necessidade de ser batizado? Não. O batismo é para pessoas que creem.
É por isso que, inclusive, você não encontra na Bíblia batismo de bebês. Um bebê não tem condição de crer. Então, por isso que você não encontra batismo na igreja de bebês, ok? Infelizmente, esse costume foi adotado muitos anos depois, né? Mas, biblicamente, não tem batismo de bebês, tá bom? Agora, veja aqui comigo. Então, batismo. O que significa o batismo? Então, leia comigo agora em Romanos capítulo 6, versos do 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Viu só? Então, o batismo, ele é um símbolo do quê? Vamos lá. De um sepultamento. Quando o pastor desce a pessoa nas águas ali do batismo, é como se ela estivesse sendo sepultada. E agora, quando ela é levantada, a água cobre a pessoa, então quando ela é levantada das águas, simboliza o quê? Ressurreição. Pois é, esse é o símbolo do batismo na Bíblia e significa sepultamento e ressurreição. Então veja, mas por que a pessoa precisa ser sepultada e ressuscitada? Nada mais, nada menos do que aquilo que Paulo explica aí. A antiga vida da pessoa é sepultada. É como se fosse assim. Eu tinha uma vida antes de conhecer Jesus, antes de ouvir o Evangelho, antes de ouvir a sua palavra. Eu tinha uma vida de pecado. Eu tinha uma vida que desagradava a Deus. Eu tinha uma vida que não honrava a Deus, que não servia a Deus. Eu praticava coisas que eu nem sabia que desagradava a Deus, e agora eu fui descobrindo, eu fui vendo, e agora eu decidi então, não, eu não só quero ser salva do pecado, porque isso aqui é importante, viu, irmãos? Presta atenção agora, ó. Jesus morreu na cruz para nos salvar do quê? Não é simplesmente da morte, é do pecado, porque a morte veio como consequência do pecado. Então a morte, aliás, desculpa, o pecado trouxe tantas coisas ruins para nós, não é mesmo? Separação, inveja, doença, catástrofes e a morte, tá? Mas então, se Deus solucionasse o problema da morte e o pecado continuasse existindo, a gente ia continuar o quê? Sofrendo. Então, Jesus morreu para nos salvar do pecado. Agora, que lógica tem? Eu quero que Jesus morra por mim para me salvar do pecado, mas eu quero continuar pecando. Tem lógica isso, irmãos? Não. Por isso que eu preciso passar pela cerimônia do batismo. Por quê? A cerimônia do batismo é a minha declaração pública de que eu quero morrer para a vida de pecado. Eu estou aceitando o que Jesus fez por mim para me salvar do pecado. E agora eu quero andar em novidade de vida. Ou seja, eu quero seguir os passos do meu mestre, os passos de Jesus. Veja, Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Então, eu quero seguir os passos do meu mestre. Deu para entender? Então, a ressurreição significa isso. Morreu, veja, quando eu fui batizado, é como se estivesse morrendo o velho Estevão. E quando eu levantei das águas, era como se estivesse nascendo um novo Estevão. Agora, um cristão. Para andar em novidade de vida, para andar segurando nas mãos do seu mestre, ou seguindo os passos do seu mestre. É assim que funciona. Então, queridos, veja, uma pessoa que decide ser batizada, ela decide sepultar a sua antiga vida. Então, a pessoa que recebe o perdão de Deus pela graça, ela abandona a vida de pecado. Agora, como que Deus vai, então, fazendo isso acontecer na nossa vida? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes,
que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Viu só? Paulo escreveu essa carta para os irmãos lá de Tessalônica, os tessalonicenses. Então agora ele diz assim, olha, quando vocês receberam a palavra, vocês não receberam como vinda de homens, mas vocês receberam como ela é, vinda da parte de Deus. E por isso agora ela está operando eficazmente em vocês. Então viu lá o processo? O processo se inicia dessa forma. Primeiro, eu e você então, nós recebemos a palavra de Deus. A pregação do Evangelho. Pode ser assim pela internet, pode ser através de um estudo bíblico, pode ser através de uma pregação, de um livro, do estudo da Bíblia. Enfim, primeiro você recebe a palavra. Deus ele se utiliza de vários meios para levar a palavra até você, correto? Então, aí você recebe. Aí, em segundo lugar, você tem que aceitar, porque também se você não aceitar, não adianta nada. Então, a partir do momento que você aceita a palavra de Deus, então, aí você começa o quê? Seguir os conselhos da palavra de Deus. Então, quando você começa a seguir os conselhos de Deus, vem a terceira parte, que é o quê? A palavra, ela começa a operar em você eficazmente. É assim que funciona. Tudo começa por meio da palavra. Aí, então, você decide se batizar. Aí agora você fala, não, eu aceito, né? A palavra começa a operar em você e você fala, eu aceito ser batizado, eu quero andar com Jesus, eu quero selar minha vida com Ele, eu quero ser salvo do pecado, eu não quero continuar com essa minha antiga vida, eu quero agora uma nova vida com Cristo Jesus. Então, aí agora acontece o quê? Vamos ver lá, Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Viu só? Havia uma grande multidão ali ouvindo Pedro pregar o evangelho para eles. E agora então, quando Pedro termina o seu sermão, né, eram pessoas que já acreditavam no Deus bíblico, no Deus de Israel. Infelizmente, eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam que Jesus era o Messias. Então, Pedro prega sobre o Messias para eles. E agora eles aceitam Jesus como seu Salvador. E eles perguntam, e agora então, o que nós devemos fazer? Nós aceitamos. E o que nós devemos fazer então, para a gente ser salvo? Aí Pedro fala, então vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Precisa deixar a velha vida. Precisa iniciar uma nova vida. E para iniciar uma nova vida, vocês precisam ser batizados. Aí vocês vão ser perdoados dos seus pecados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Viu só? Então, a partir do momento que há um arrependimento sincero de coração, aí a gente decide selar a nossa vida com Cristo por meio do batismo. O batismo, irmãos, ele funciona como o quê? Ele funciona como uma decisão pública de aliança que eu estou fazendo com Deus. É um símbolo de aliança. Eu estou falando para todos. Eu aceito o que Jesus fez por mim na cruz e decido agora servir a esse Deus. Não mais o Deus do pecado. Agora o Deus da vida, o Senhor Jesus Cristo. É esse Deus que eu sirvo. Então, isso é o batismo. Então, o que acontece? Você recebe 2 presentes. O primeiro presente, o perdão dos pecados. No batismo, quando a pessoa desce nas águas, sepultou a velha vida. E quando ela levanta a água na Bíblia, ela aponta para a purificação, lembra? Então é como se ela tivesse sido purificada, né, ali. Mas não em si pela água, mas na verdade pelo sangue de Jesus, não é isso? Que ela foi batizada em nome de Jesus. Então ela é purificada dos seus pecados. E agora ela então recebe o perdão dos seus pecados e mais um outro presente aí, que nós vimos, o dom do Espírito Santo. Por que que Deus precisa dar o dom do Espírito Santo para mim e para você? Para 2 coisas. Primeiro, para que eu e você continuemos firmes na nossa decisão de seguir a Jesus. Infelizmente, muitos se batizam,
mas continuam nas práticas antigas, continuam praticando o pecado mesmo depois do batismo. E o Espírito Santo tenta trabalhar com a pessoa, vai dando chance, vai dando oportunidade, mas se a pessoa não se arrepende, infelizmente, algumas, pouco tempo depois, em vez de progredir, elas regridem e saem dos caminhos de Deus. É muito triste isso. Era melhor que não tivesse sido batizado. Mas veja, Deus então agora te dá força para você continuar caminhando com Ele através do dom do Espírito Santo. Mais uma coisa Ele te dá. Ele te dá também o quê? Aliás, o Espírito Santo te dá o quê? O Espírito Santo te dá capacidade para você pregar o Evangelho. Porque após a gente ser batizado, agora a gente faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E a igreja precisa continuar o quê? Pregando o Evangelho. E quem é a igreja? Somos nós. Na Bíblia, igreja não são templos. Na Bíblia, igreja são pessoas. Aonde tem os servos de Deus, ali está a igreja de Deus, correto? Então eu e você precisamos pregar o Evangelho como a igreja de Deus. Então veja, Deus vai te capacitar para isso, vai te dar dons para isso. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer... Fique tranquilo, é Deus que vai te capacitar. Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quando eu entrei a primeira vez numa igreja adventista, eu era de uma outra denominação cristã, eu estava acostumado com aqueles templos, né, bonitos, grandiosos, né? E eu entrei agora na igreja da Vila Antártica, né, que hoje ela está mais bonita, né, mas naquele tempo era uma igrejinha bem pequena, simples. Alguns estão da Vila Antártica, né, em Praia Grande, estão participando com a gente aqui, né? Mas eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu entrei nela. Eu vi aquela igreja simples, e de repente eu sentei lá e era um jovem que estava pregando. E quando eu olhei para aquele jovem, eu falei para mim mesmo, eu nunca que vou ter coragem de fazer o que ele está fazendo. E é verdade, irmãos. Se hoje eu prego o Evangelho, não é por minha capacitação própria. Foi porque o Espírito Santo foi me capacitando mediante ao que eu também fui se dispondo. Porque também tem gente que às vezes entra para a igreja, passa a vida inteira e não se dispõe a nada. Então como é que o Espírito Santo vai atuar numa vida dessa? Não é mesmo? Mas enfim. Então, queridos, é dessa forma que o velho homem ou a velha mulher vai sendo sepultada. E aí a palavra de Deus vai trabalhando eficazmente na vida dela. O dom do Espírito Santo vai capacitando ela. E agora, então, ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. É bom que se diga que ela não se torna uma pessoa perfeita. Por quê? Porque nós continuamos com uma natureza pecaminosa. Enquanto Jesus não voltar, nós vamos continuar tendo uma natureza pecaminosa. Porém, subjugada à natureza espiritual que a gente ganha quando a gente é batizado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Jesus, quando morreu na cruz, ele não só nos libertou da condenação do pecado. Não foi isso que a gente viu ontem? Quando Jesus morreu na cruz como nosso substituto, ele nos deu agora a oportunidade da salvação. Ou seja, estávamos condenados à morte, mas por meio de Cristo podemos ser salvos. Amém? Mas além de Cristo ter nos libertado da condenação do pecado, ele nos libertou de mais uma coisa. Quer ver só? Romanos capítulo 6, versos 5 e 6. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então, Cristo também nos livrou da escravidão do pecado. Ele nos livrou da condenação e da escravidão do pecado. Então, a partir do momento que eu aceito a Cristo, que eu sou batizado, que a palavra começa a operar em mim eficazmente, o que vai acontecer?
eu vou ser uma pessoa livre. Livre em Cristo Jesus. Querido amigo e querida amiga, Jesus quer te libertar hoje. Qual é o pecado que tem aprisionado você? É um pecado público, todo mundo sabe? É um pecado escondido, só você sabe? É um pecado no pensamento? Lembre-se, todo e qualquer pecado nos leva à destruição. Todo pecado, até o da mentira. A Bíblia diz, todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Até a mentira. Tem gente que precisa ser liberta da mentira. Tem o costume de mentir. E a Bíblia diz, o pai da mentira é o diabo. E quem mente é filho do diabo. Qual é o pecado que tem aprisionado você? É o da promiscuidade? É o pecado da inveja? É o pecado da quebra do quarto mandamento? Qual que é o pecado? Saiba de uma coisa. Cristo hoje quer te dar a vitória sobre o pecado. Sabe por quê? Preste atenção. Uma vida que se entrega a Jesus é liberta. O diabo não tem poder mais sobre ela, a não ser que a própria pessoa se coloque nas mãos do diabo. Essa é a verdade. Eu me lembro que eu cresci num lar espírita. Minha mãe era espírita. Eu vi minha mãe diversas vezes possuída pelo inimigo. E na grande maioria das vezes que ela ficava possuída, não vinha porque ela queria, vinha de repente. Ela estava em casa fazendo as coisas e de repente ela cambaleava e já não era mais ela. O inimigo estava no corpo dela. Mas tem uma coisa. A partir do momento que ela aceitou a Jesus, que a palavra começou a trabalhar na vida dela eficazmente e ela foi batizada, nunca mais Satanás teve poder sobre a vida dela. É assim que Deus trabalha na nossa vida. A gente tira o Senhor do pecado na nossa vida e coloca agora o Senhor Jesus. Deus hoje está querendo te libertar. Deus está querendo te conduzir para andar em novidade de vida. Então, queridos, você primeiro deve receber os ensinos da palavra de Deus na sua vida. Segundo, você precisa ser batizado para receber então o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. E terceiro, você também precisa permitir que a palavra de Deus trabalhe eficazmente na sua vida, seguindo sempre os seus conselhos, procurando se afastar daquilo que Deus desaprova. E aí então, a natureza espiritual vai subjugar a natureza carnal, a tal ponto que o Espírito de Deus toma conta da nossa vida. Deus já providenciou tudo o que eu e você precisamos para ter uma vida restaurada. Tudo. Lembre-se, restaurados em Cristo Jesus. Preste atenção. É Cristo. E por meio dele que nós podemos ter uma vida restaurada. Você não deseja hoje permitir que Cristo restaure a tua vida para uma nova vida? Você não tem o desejo de sepultar o antigo homem, sepultar a antiga mulher, para nascer uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus? Então aproveite a chance que Deus está te dando hoje. E Deus vai te conduzir até o dia do reencontro com Ele. Queridos, eu não
quis dizer aqui nessa noite que você deve hoje ser batizado. Mas com tudo isso que a gente vem aprendendo ao longo dessa semana, a verdade é que Cristo quer nos levar a uma decisão. Então, se hoje você decidir por entregar a vida a Cristo, comece a se preparar então. Participe conosco da nossa classe bíblica, estude a Bíblia primeiro, conheça o plano de Deus para você, e aí sim você vai poder tomar uma decisão firme ao lado do Senhor por meio do batismo. Ouça esse hino e permita a Deus transformar a tua vida para uma nova vida. Eu conheci a Cristo, entreguei meu coração. Com Deus em minha vida, pensei achar só paz. Passei por duras provas, eu achei que era o fim. Milagres eu não via, nem saída ou solução. Eu me lembro quantas vezes minha fé vacilou, mas o amor de Deus mostrou-me a certeza de vencer. E hoje sei que Cristo é o caminho que sempre almejava ser perfeito pra vida eterna atingir, mas Cristo veio oferecer-me sua graça e seu perdão. Na cruz pagou grande preço por minha eterna redenção. Só Jesus é a saída, Ele é luz da escuridão, Ele é o príncipe da
Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, por Tua misericórdia, chegamos até aqui. O Senhor nos concedeu vida, o Senhor nos concedeu saúde, o Senhor providenciou para que nós tivéssemos a oportunidade de ouvir a Sua palavra ao longo dessa semana. E hoje aprendemos o que deve acontecer com a vida daqueles que decidem entregar a vida a Jesus. Quando aceitam Jesus como seu substituto, como seu único e suficiente Salvador, nós precisamos ter uma antiga vida sepultada e nascer para andar em novidade de vida. Por isso, aqueles que precisam, Senhor Deus, passar por essa experiência, que o Senhor desde já trabalhe para que elas possam a cada dia crescer mais no conhecimento através do estudo bíblico, do estudo da Tua Palavra, e assim, Pai, possam se preparar para que o quanto antes elas possam então sepultar a antiga mulher, sepultar o antigo homem para uma nova vida em Cristo Jesus. Que o Senhor possa abençoar a todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã para o nosso último encontro da nossa Semana Santa. Um grande abraço.